Olá, pessoal. No nosso episódio de hoje do podcast, vamos receber aqui o Dr. Alexandre Maru, que é um médico ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da OTrauma, e é traumatologista do Hospital João 23, em Belo Horizonte, e do Hospital Santa Rosa, em Baixo Tocantins, Abaetetuba, no Pará. O Alexandre Maru é um dos pioneiros da técnica de Figueiredo. Há muito tempo, já desde o do início, ele está com a gente nessa caminhada da técnica de Figueiredo, e hoje ele está aqui para a gente poder conversar um pouquinho, mostrar alguns casos espetaculares do Dr. Alexandre Maru. Eu queria começar dizendo que é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente, comigo e com o Pedro, nós apresentamos juntos esse podcast. E eu queria saber de você, Maru, como é que, duas situações, como é que está hoje a técnica de Figueiredo nos seus ambientes de trabalho, já que você se divide entre Belo Horizonte e o Pará, lá embaixo Tocantins, e como é que foi o começo, né? Você comparar com o estágio avançado que você já está super experiente com a técnica de Figueiredo, é um grande professor, e as dificuldades do início, lá no comecinho de tudo. Faz uma analogia para a gente, até para as pessoas te conhecerem e saber como é que você participou disso tudo. Ótimo, Leandro. É assim, né? A gente teve a honra, né, de preparar com a técnica de Figueiredo lá no Pará. A gente, junto com colegas, né, se agregaram no mesmo centro hospitalar, que foi lá no Hospital Regional de Abaetetuba, onde vários colegas conheciam a técnica de Figueiredo. E a gente tinha uma particularidade muito interessante, que a gente não tinha cirurgião plástico na nossa equipe, porque são equipes de hospitais regionais, são equipes reduzidas, né? Tem só cirurgião, ortopedia, clínico e pediatra, e o anestesista. E a gente, naquela situação de querer resolver os problemas dos pacientes, a gente começou a aplicar a técnica de Figueiredo, porque os trabalhos já diziam que era uma técnica eficiente, né? Então, assim, o sucesso foi tão grande, que a partir desse hospital, irradiou todo o Pará, virou um protocolo a técnica de Figueiredo nos hospitais regionais. Então, você chega em qualquer hospital regional do Pará e você tem lá uma comissão de enfermeiros, uma comissão de médicos, equipes multidisciplinares, que isso é muito importante para a técnica, que se agregam em torno disso para o benefício do paciente, que foi um salto gigantesco para o cuidado, né? Então, esse foi o princípio. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem pequenos polos, né, de colegas que fazem a técnica, mas ainda ela não se disseminou totalmente. Até porque a presença do colega do cirurgião plástico, que tem um outro tipo de abordagem, acaba dificultando a penetração da técnica, porque existe uma relação aí de necessidade de quem está resolvendo o problema, né? Então, a gente tem essas diferenças de um estado para o outro. Mas, em termos de cuidado do curativo, a técnica de Figueiredo é algo que transformou o nosso cuidado, né? Perfeito. Eu tive a oportunidade de ir até vocês, até o Pará, a convite seu. Fui com o Pedro, fui com o meu compadre Antônio Leão. E Sim. a gente ficou impressionado realmente com a, a- os processos que vocês implantaram para o atendimento aos pacientes com grandes perdas cutâneas, feridas infectadas, pés diabéticos, que você tem uma experiência vasta. E a gente, o meu compadre ainda falou assim que achava que ali era o melhor lugar do mundo da técnica de Figueiredo, lá no hospital, porque o hospital de Baixo Tocantins, ele é um hospital novo, deve estar completando 4 anos agora, e ele já surgiu com a técnica de Figueiredo através de vocês. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês conseguiram implantar essa filosofia lá, onde todos participam com tanto afinco, com tanto conhecimento aí, desde a recepção, a equipe de enfermagem
em colaboração com vocês. E hoje, como é que está funcionando lá, com relação também ao ambulatório? Como é que vocês conseguem dinamizar isso tudo? Fala para a gente entender. Olha, eu acho que foi uma confluência de vários fatores, né? Quando foi colocada a ortopedia no hospital, a gente tinha essa dificuldade de tratar grandes lesões de partes moles, né? O acidente automobilístico no interior é tão grande quanto na capital, e as lesões de partes moles é um processo complexo para você realizar esse tratamento. A equipe de enfermagem, ela, ao se deparar com a técnica, eles abraçaram a técnica até mais do que a própria equipe médica. Eles criaram uma própria rede de informação e orientação para os pacientes espontaneamente. E essa confluência desse apoio da equipe de enfermagem, ao apoio da direção do hospital, porque o tempo hospitalar desse paciente também diminuiu bastante, e a disposição da equipe acabou fazendo nós temos, o Santa Rosa tem mais de 200 casos aonde foram aplicados a técnica de Figueiredo. Então, assim, é um número bem substancial para a técnica. Eu acho que no país, em termos hospitalar, a gente está bem na frente com relação a esse volume, porque é uma técnica que resolve o problema. Então, baixo custo, ambulatório, assistência ambulatorial, é um curativo simples, né? Feito com álcool, só uma limpeza, não é um curativo diário. Os pacientes ficam bem felizes com o resultado, né? Porque é diferente, não é uma cicatrização, é uma regeneração do tecido, né? Isso é fundamental, né? Esteticamente é muito mais bonito, né? Maru, com Perfeito. relação a isso também, a gente percebeu lá, quando a gente visitou, que essa questão da disseminação da técnica, principalmente dentro da cidade lá, ela transcende o cuidado hospitalar, né? Porque às vezes esse paciente também ele faz curativo nas unidades de saúde, tem uns agentes de saúde que ajudam no cuidado desses pacientes, né, da região, e toda essa rede também já está bastante habituado com a técnica, com os curativos, né? Auxiliam vocês bastante aí no segmento do paciente. Isso é muito importante e acontece até coisas bem interessantes, né? É, chegou uma equipe nova numa UBS que não tinha ainda se deparado com a técnica, não conhecia o protocolo e queriam tomar uma atitude diferente do que é preconizado pela técnica. O paciente, que é sempre bem orientado, ele foi na farmácia. Aí o farmacêutico virou para ele: não, a técnica de Figueiredo é assim, assim, assim. Vá no Hospital Santa Rosa que eles vão te falar como que é, mas a UBS está errada. Aí a gente foi trabalho de orientação de novo e tudo mais, mas para você ver o nível do impacto da técnica dentro da cidade. Exatamente. Impressionante. A gente percebeu isso mesmo. Muito bacana. Quando a gente esteve lá em Ananindeua, né, no Hospital Metropolitano, a gente pôde fazer um simpósio que foi muito grande até, com uma quantidade de colegas médicos. Na verdade, eu dividi em duas partes, fiz com os enfermeiros e técnicos, depois eu fiz com os médicos, os colegas cirurgiões. E eu vi que a aceitação realmente estava muito grande e nós estamos falando do maior hospital, né? O Hospital Metropolitano, um hospital enorme lá, mas que eles não estavam no mesmo nível de conhecimento e de implantação da técnica como lá em Baixo Tocantins. Hoje você tem notícia de isso cresceu muito lá, porque como era uma OS como é uma OS que administra lá um hospital, eles me enviaram na ocasião uma tabela de custos e ficou bem clara a economia gerada nos 3 meses que eles fizeram esse levantamento lá. Foi uma economia, assim, em números absurdos, né? Coisa de um percentual muito baixo daquilo que eles gastavam e eles passaram a gastar a partir do momento que implantaram a técnica de Figueiredo. Você tem notícia lá do hospital, dos colegas que estão fazendo? Olha, continua firme e forte a aplicação da técnica no hospital. É, como eu lhe falei,
a técnica de Figueiredo, ela veio do interior de Abaetetuba para a capital do Pará, que é Belém. Exato. Nós tínhamos colegas que participavam da equipe de Abaetetuba e que coordenavam a ortopedia do Hospital Metropolitano, né, que é o Dr. Marco Antônio e o Dr. Eric, e eles tinham o desafio de diminuir a internação, o tempo de internação hospitalar da ortopedia. E eles observaram que os pacientes com lesões de partes moles eram mais de 30 dias internados. E Aí. lá em Abaetetuba, uma lesão de partes moles, se ficar 7 dias internados, é muito tempo para a gente, porque é uma regeneração muito rápida. O ciclo do antibiótico obrigatório acabou. Libera esse paciente para casa tranquilamente. E esse impacto na administração do Hospital Metropolitano foi muito importante para consolidar e manter a técnica de Figueiredo. Fizeram os Eles protocolos de acordo com a realidade do hospital, mas continua firme e forte lá. foram dois levantamentos que eu achei impressionante, que foi um levantamento do tempo de internação desses pacientes, que reduziu muito, e o outro levantamento importantíssimo no ponto de vista financeiro, que foi a economia com curativos. Então, o paciente que ficava internado fazia curativo todos os dias e curativos de alto custo, que foram eliminados a partir da implantação real da técnica de Figueiredo, naquele período que eles estavam fazendo a análise, perceberam uma diminuição muito do custo com curativo e uma diminuição acentuada do tempo de internação. Não é isso, Maru? Sim, essa percepção, a administração, né, técnica do Hospital Regional de Abaetetuba, o Santa Rosa, não teve, porque eles já chegaram com paciente com alta rotatividade graças à técnica de Figueiredo. A equipe foi montada, todo mundo conhecia, vamos fazer Figueiredo aqui. Acabou, então pronto. Já no Hospital Metropolitano, não. Ela passou pelaquela estrutura tradicional, com aqueles curativos de longa permanência, é, alto custo, muita debilitação, às vezes tem que ir lá fazer um debilitamento seriado no hospital até chegar a um ponto que pudesse controlar Enxertar. a infecção de repente, chegou a técnica de Figueiredo do Hospital Metropolitano, tudo isso acabou. É simples assim. Perfeito. E esse movimento da técnica a gente percebeu desde o início, né? Que ela, geralmente, primeiro ela abrange áreas com menor acesso, que tinham mais dificuldades com relação às coberturas, até chegar aos grandes centros, né? Nas capitais, como você falou, foi de Abaetetuba para Belém. E isso é um movimento que é percebido desde o começo, né? No Onde país inteiro, no né? país Dessa inteiro, forma. onde um local onde tem uma necessidade, adota a técnica e depois ela vai para os grandes centros, onde teoricamente havia mais recursos, né? E mas é nítida os resultados, então até nos locais onde tem todos os recursos, a técnica de Figueiredo vem se mostrando superior, né? Vem superando vamos dizer assim, Espera, essa dificuldade de progressão por conta dos colegas da microcirurgia e tudo já estarem habituados e os pacientes terem acesso. Não é todo lugar que tem um microcirurgião à disposição, né, Maru? Tem a região mais longínquas do país que não tem uma pessoa especialista em retalhos, por exemplo, para conseguir tratar grandes lesões. sim, esse é um fator muito importante, né? Mas, Leandro, mais do que essa questão, é que existe um boca a boca entre os colegas ortopedistas. Você chega no interior, o colega está fazendo a técnica de Figueiredo conforme ela é preconizada, né? Porque se você faz a técnica errado, vai dar tudo errado mesmo e não adianta. Mas você faz conforme ele vê esse resultado, é um resultado tão significativo que ela acaba ganhando muito espaço com relação aos tratamentos tradicionais. E aí você pensa, existe aquela discussão, né? Ah, mas vai demorar mais tempo com a técnica, se eu fizer um retalho aqui, eu vou melhorar, não sei o quê. É uma discussão técnica muito grande. Mas para o paciente, aonde a assistência acontece, o que ele quer é solução. E uma boa solução. Eu acho que a técnica de Figueiredo, nesse ponto,
dentro do estado do Pará, ela foi perfeita. Eu Como costumo foi? dizer que eu costumo dizer que nada é mais demorado do que o para sempre, porque você consegue através do retalho cobrir a lesão mais rápido, mas para sempre você vai ter uma cicatriz na área doadora. Então, E Perfeito. o na área paciente receptora também, né? e na área receptora Esteticamente. também. Então, quando eles antes, como não tinha o parâmetro de comparação, eles aceitavam daquela maneira, mas hoje, com o parâmetro de comparação de resultado estético, eles podem optar, falando, vou esperar um pouco mais, mas eu vou ficar com cicatriz apenas no local lesionado. Eu queria fazer uma pergunta, Maru, é, importante, que você tinha como parceiro um cirurgião vascular. E Sim, aí, perfeito. e aí vocês é, adquiriram a experiência muito grande com o tratamento de pés diabéticos utilizando a técnica de Figueiredo. Tanto que por muito tempo, no nosso grupo de discussão da técnica de Figueiredo, o grupo dos pioneiros, que lá só tem especialistas que fizeram o curso da técnica, então pessoas ali que estavam já com certa experiência, mas ainda assim você trouxe para a gente muita informação com relação a pé diabético, nós vamos até mostrar casos seus aqui, mas eu queria que você dissesse como é que foi essa parceria e o que que mudou no tratamento do pé diabético com a chegada da técnica de Figueiredo. Essa parceria foi uma colega nosso, o doutor Antônio Mendes, ele é cirurgião vascular. A gente estava sentado conversando no NIR, que é um centro de regulação, sobre casos e tal. Eu perguntei para ele, mas você conhece a Tec de Figueiredo? Eu falei assim, alguma coisa. Eu falei, vamos aplicar aqui. Isso foi na capital, em Belém, onde era um centro que ele cuidava, ele recebia é, pacientes com pé diabético em situações muito graves, em que o único processo que ele tinha para fazer era o debridamento e, posteriormente, as amputações. Com o advento da técnica de Figueiredo, a gente melhorou vários aspectos da qualidade de vida do paciente. Um, que é o principal, controle da infecção. Você faz um bom debridamento, aplica a técnica de Figueiredo, coloca a prótese lá, a infecção, ela cessa. E isso é uma coisa muito importante para o diabético, para ele ganhar tempo para o organismo dele se recuperar daquele momento de instabilidade. E a gente passou de fazer amputações transmetatarsianas, ou seja, ao nível da perna, tá? Tudo, a gente passou a ficar cada vez menos fazer esse tipo de amputação, preservando o pé, a maior parte do pé, para que ele possa usar uma prótese para poder andar. O calçado tipo Baruch, né? Ele funciona bem quando você faz uma amputação só de extremidade, aplica a técnica e controla a infecção. E isso, para o paciente, é muito importante. Às vezes, o mal perforante plantar, que evolui, às vezes, de forma agressiva, com a técnica de Figueiredo, a gente resolveu bastante. O que é importante ressaltar é o apoio da equipe multidisciplinar. Se o paciente está com a diabetes controlada, se ele não está fazendo os cuidados, o corpo não vai ter recurso para fazer a cura. A técnica, ela dá o suporte, mas se não tiver apoio da equipe multidisciplinar, não tiver apoio do paciente, a técnica não vai funcionar. Nós vamos ter um E ele resultado como então inadequado. tinha uma parceria, tinha um parceiro, um ortopedista que já estava habituado com a técnica, porque ela foi divulgada no meio que eu participo, né? Começou através dos ortopedistas, por eu ser ortopedista. Mas como é que foi, sob o ponto de vista dele, de um vascular que aceitou a técnica junto com você, o que que ele se impressionava, ele percebia em conjunto com você que realmente aquele ali, ele começou a acreditar já de cara ou teve alguma dificuldade? Como é que foi isso? Olha, a gente fez o primeiro caso, dois casos com ele. Esses casos são casos bem grandes, que a gente vai até mostrar alguns aí hoje. Sim. E o que mais impressionou para ele foi o tempo de internação hospitalar.
que assim, em média, o tempo de internação de um pé diabético infectado é 30, 45 dias, tá? Tem serviços que conseguem fazer até com 28 dias, mas sempre são números de internação bem altos. Esses casos que chegaram para ele, que ele é regulado para ele, a gente levava para o bloco cirúrgico, fazia o debilitamento necessário, aplicava a técnica de Figueiredo, em no máximo 5 dias esse paciente já estava em casa. Então, assim, isso para ele foi assim fantástico. Ele adotou, inclusive, a técnica de Figueiredo para os seus pacientes particulares. No consultório particular dele, ele trata mal o perfurante plantar usando a técnica. Para você ver que Perfeito. não é só Porque, porque é SUS. aham, sim. Isso é Hoje muito a importante. gente, eu já tenho falado bastante sobre pé diabético, porque realmente os vasculares adotaram, boa parte deles adotaram a técnica de Figueiredo como protocolo de tratamento do pé diabético. E o que a gente sabe é que o pé diabético agudo, eu perguntei para você, você falou assim, esses eu nem fotografo mais, porque é tão rápido, né? Quando pega na fase inicial, porque às vezes, pela característica do local onde você atua, o paciente muitas vezes já chega para você numa situação já muito mais grave, né? A maioria desses pacientes chegam com indicação de infecção, tá com um quadro infeccioso grave, com indicação de subir o nível da amputação, ou uma lesão com uma amputação alta. A gente já trabalhou com a equipe multidisciplinar, veio clínico, regulou as questões clínicas dele e aplicamos a técnica de Figueiredo. Alguns pacientes precisaram ser revascularizados, foram revascularizados pelo vascular, que aí é importante da equipe multidisciplinar. E aí aplicamos a técnica e pronto, resolveu o problema. Isso é um alívio, né? Porque antigamente o que que você fazia? Diferente de qualquer outra especialidade, quando você faz uma amputação de um paciente diabético, você não fecha pele a pele. Aquela ferida fica aberta para cicatrizar em segunda intenção. E aí ela ficava aberta. Havia contaminação, havia risco de novas infecções. A técnica de Figueiredo veio para selar esse compartimento do meio externo. E isso foi o grande diferencial da técnica na questão do paciente diabético. Perfeito. Eu acho que nós teríamos assim assunto pra caramba para conversar, aquela da saudade, né, do tempo que nós passamos junto aí, passeamos e rodamos, conhecemos tantos colegas, e o hospital. Eu acho que agora nós vamos mostrar os seus casos aqui para as pessoas observarem o tanto que um pouco disso tudo que a gente está falando e casos. Tá, é só porque está mudando aqui, então vou voltar no início aqui. Então, Maru, nós vamos agora mostrar na prática aqui os casos, apresentar alguns casos que você tratou junto com a sua equipe. Você pode citar os nomes dos participantes. Nós vamos projetar aqui na tela para você poder acompanhar daí e me contar o caso de cada paciente. Esse primeiro paciente aí, gravíssimo, que iniciou, é um paciente, você vai falar direitinho aí, mas ele era um paciente diabético, já com amputação de um dos membros inferiores. Ele iniciou um quadro infeccioso, uma bursite, e teve essa, essa síndrome de compartimento invasiva no tórax. Então, conta pra gente, Maru, sobre esse caso que eu pude até conhecer esse paciente pessoalmente. Esse caso aí é um caso bem desafiador, que foi uma bursite traumática. Ele bateu o cotovelo, que infeccionou tardiamente, e ele fez uma faceite necrosante que foi até essa região do tórax aí. Você via o tórax do paciente expandir, né? E com esse efeito aí, desse paciente, ele como bem dito, ele estava no CTI, com um quadro séptico. A gente fez
uma série de 2 debridamentos, tá? Colocamos esse fixador externo aí para estabilizar a lesão e, depois disso, a gente aplicou a técnica de Figueiredo. Ele estava no CTI, no segundo dia do CTI, a gente, no quarto dia, ele já estava na enfermaria, no 10º dia ele estava em casa. Então, nós saímos de um paciente extremamente grave no CTI, em quadro séptico, aplicando Esse mostrando, tem a imagem anterior mostrando ali o pós-operatório, depois de uma série de debridamentos, e agora já com algum tempo de evolução aí, já devia ter alguns, no pelo menos uns ambulatório. 2, já no ambulatório, né? Esse curado já É, retirou o fixador, porque o fixador ficou um tempo só para estabilizar a mobilidade do cotovelo ali para poder auxiliar, é, proteger partes exatamente. moles. E aqui já uma parte da evolução do processo, né, Maru? Totalmente. Aí ele já está bem granulado, você vê que a prótese já começa a perder a sua tensão, então já está chegando os momentos da gente fazer aquela troca, né? O paciente diabético requer alguns cuidados diferentes da técnica, porque não dá para você deixar 5 dias do paciente de curativo de 5 em 5 dias, porque ele tem uma capacidade de fazer pequenas inflamações e infecções peri, periprotética, né? Essa prótese que a gente coloca aí, e a Sim. gente tem que ficar muito atento. Senão, ele vai infectar e aí você vai acabar perdendo o trabalho. Mas o benefício para o paciente é isso aí, ele fica muito feliz porque ele vê a evolução e a cicatrização, né? Nesse caso Perfeito. aí, Queria. Ah, tinha 7 semanas esse caso aí, quando foi feita essa né, foto. nessa foto. Eu queria lembrar que foi o Alexandre Maru que criou a possibilidade de pontos contínuos, né? No chuleio. A gente sempre usou pontos simples, então algumas pessoas adotaram o chuleio por conta do Dr. Alexandre Maru. Tem um próximo. Aqui já é o vídeo mostrando o final, como é que ele ficou. Ah, sim. Isso aí já estava em casa e como Dourado já. ele estava muito bem e tal, e aí ele sumiu do ambulatório, e aí eu pedi para ele, pelo menos me faça um vídeo, me mande aí para ele ver a sua evolução. Aí ele fez esse vídeo mostrando a flexo-extensão, a elevação do cotovelo, e É, essa regeneração, porque você vê que a cicatriz do cotovelo ali, daquela região do braço, é diferente da cicatriz do tórax, onde não foi aplicado a técnica. A gente já vê perfeito. diferença da cicatrização e da regeneração da pele, né? É uma coisa muito bonita essa parte da É, técnica. é verdade. É diferente uma coisa da outra. Tem um próximo vídeo que mostra tá lá, eu fui até lá, né, Maru? Eu pedi, Maru, consegue? Eu queria conhecer esse paciente. Aí eu fui, examinei ele e tudo, ele falou, você não tá acreditando não, né, doutor? As palavras dele tá aí. Conheci o homem pessoalmente. E frisando que ele tem um membro inferior amputado, né, por conta de diabetes. Aqui é a foto nossa, lá com o Mirton também, a esposa Esse, do paciente. esse caso ele foi conduzido pelo Dr. Mirton, o Dr. Marco Antônio, eu, Dr. Adriano e Dr. Prola, que operaram Isso. várias etapas, né? Como a equipe toda trabalha com TF, a gente acaba agregando, né, conhecimentos, que foi muito bom para a técnica. Perfeito. Esse caso é tão impressionante e tão emocionante, porque tá com esse paciente aí, ver de pertinho foi incrível, um caso enorme. Nós vamos apresentar então, Maru, um segundo caso seu, que é um caso gravíssimo de uma paciente diabética com mal perfurante plantar e um acometimento extenso da região plantar do calcâneo. Queria que você contasse a história dessa paciente, como é que chegou para vocês e o, o durante o tratamento e o final. Como é Tá. que. Esse caso aí, ele chegou
via regulação, né, no Hospital Beneficente Portuguesa, lá em Belém. Ficou ao cuidado do cirurgião vascular, né, o doutor Antônio Mendes, que chamou para participar do tratamento com a técnica de Figueiredo, que é daquela parceria que a gente já tinha estabelecido. Sim. É um caso que você vê uma lesão grave já estabelecida, a gente, por ser um hospital de referência, a gente raramente pega casos mais simples. Sempre chega esses casos mais complexos, em que a doença já está instalada, porque a diabetes é uma doença silenciosa. Então, tem muitas etapas aí, né? Então, vamos lá. A gente Pode pegou esse passar. caso, debridamento amplo, por favor, no próximo slide aí, para gente. E Isso. já mostrando só para mostrar o pé inteiro, que tinha uma ferida também no centro da região plantar, né? Tinha uma menor. Isso. Ela tinha uma ferida ali, porque o diabético ele faz muita lesão debaixo da pele. Então você olha para a pele e acha que a pele está íntegra, mas na verdade a faceite ela ultrapassa a derme, né, e vai pelo tecido subcutâneo e vai infiltrando. Se você não tiver Exatamente. uma atenção para isso, você não fez um bom debridamento. Então, se você vê sinais, Então, tem que próximo. aplicar a técnica ali. Ali, ó, repara bem, bem na região plantar, que tem um halo inflamatório ali importante, Isso aí. tá? Falo sempre que no paciente diabético, a ferida inicial, quando você vai abordá-la, ela fica muito maior, né? Quando você começa a Tem procurar que ficar. Se você for econômico, alguma coisa você está errando. você vai deixar para trás. Próximo aí, André, por favor. Tá aí já, Ah, eu nem mostrei, eu já mostrei a técnica aplicada já, para a gente perfeito, não alongar, mas perfeito. é Essa aí é uma coisa muito importante. Esse hematoma que a gente olha dentro dentro da técnica, logo no pós-operatório, é um dos sinais muito importantes. É sinal que está chegando sangue, esse hematoma ele vai evoluir bem, vai cicatrizar bem. Isso não é um sinal ruim. Não deve ser drenado, não deve ser furado. Esse é um sinal que a perspectiva dá uma tranquilidade para a gente, que fala, opa, está chegando ali naquele sistema células reparadoras que vão fazer a regeneração daquela região. Isso é uma coisa que dá uma perfeito. tranquilidade muito grande para a gente quando a gente vê esse hematoma. Quando a gente faz a técnica e sangra muito pouco, eu confesso que me dá um pouco de tristeza no coração, sabe? Porque assim, do tipo, o Não, risco desse paciente de ter complicação é muito maior do que essa paciente. perfeito. A gente no começo, porque tem uns hematomas que são até bem mais escuros, né? Então a gente ficava assim, e aí, tá muito escuro isso, não, vamos aguardar, porque a transformação vai acontecer, que é o caso. Agora a gente já fala com toda firmeza do mundo que isso é um sinal ótimo, é o que a gente é desejável que esteja dessa maneira aí. Eu, Inclusive, Maru, isso daí, essa questão do chegar o aporte sanguíneo, encorajou mais ainda os procedimentos de revascularização no membro, né? Porque às vezes um membro que estava com a ferida grande, talvez condenado, não valia, vamos dizer, não valia a pena investir num procedimento de revascularização. Agora, com a possibilidade de você cobrir e cicatrizar a área daquela ferida, encoraja mais ainda a se investir no membro, né? Tentar uma revascularização, Ah, tentar isso é algum muito importante procedimento que você falou. vascular. Sim, isso é muito importante que você falou, Pedro. Com essa parceria com a cirurgia vascular, a primeira etapa era vascularização, a revascularização do membro. Quando, quando muitas vezes a gente fazia a cirurgia de revascularização, e esperava 48 horas para fazer o debridamento, fazer todas as limpezas, se fosse necessário um segundo momento de debridamento para poder colocar a prótese pela técnica de Figueiredo, né? Sim, isso é muito importante e dá uma certa tranquilidade para o cirurgião vascular cumprir essa etapa do tratamento, com certeza. Muito bacana. perfeito. Vou mostrar na sequência como é que ficou esse pé. Aqui já é no estágio mais avançado da cicatrização, Maru.
Sim, isso é um estado mais avançado, em que Um você pé olha saudável, né? as duas lesões, mas aquela lesãozinha menor ali, ela vai ter uma tendência a fazer uma infecção. Note que essa paciente ela tinha outros comemorativos clínicos que dificultou muito o tratamento, e mas a gente continuou investindo, a gente trocou essa prótese, depois a gente fez um plano só com a prótese, que atualmente eu recomendo não fazer isso que eu fiz aí. Da próxima vez, se eu for, quando eu vejo um caso assim, eu faço uma avenida só, porque eu sei que vai nascer o tecido, né? Naquela época, quando a gente começou a fazer a técnica, a gente tinha uma tendência a querer fazer certos tipos de economias que não acabam não sendo tão econômicas, né? Agora, Perfeito. Já fazia, você fala, já emendava uma coisa na outra, uma ferida na outra, né? Já exatamente, não, um dedinho não ali, precisa economizar porque você sabe que vai epitelizar. exatamente. Às vezes E aquela área de uma ponte de pele não muito saudável, saudável. não muito viável, que você tenta insistir, só atrasa o tratamento, né? Porque vai evoluir mal no final. É, Perfeito. normalmente a gente faz, a gente hoje já está fazendo uma ponte só e procura sinais de faceite para poder melhorar isso aí. O pessoal fala, mas não seria melhor fazer uma amputação aí e protetizar o paciente? Existe uma coisa que as pessoas acabam esquecendo. Uma prótese que não tem o mesmo balanço, né, da caminhada, que a gente sempre estuda isso no início da nossa ortopedia, a prótese ela não faz esse movimento que o corpo foi treinado para fazer. Então, o gasto energético do paciente amputado é uma vez e meia a mais do que um paciente normal. Se o paciente é cardiopata, é contraindicado, inclusive, colocar uma prótese para ele deambular. Então, é, você dando a oportunidade do paciente ter, que a gente chama, aspas, de uma prótese biológica, a capacidade dele de se locomover vai ser muito maior. E isso é uma coisa que as pessoas não assimilam. E outra coisa mais importante, o controle da infecção nesse pé que estava muito grave, né? Próxima imagem, para a gente ver o pé cicatrizado. Uma planta do pé já bastante saudável, né? Desde o começo. Isso. Tá aí, É, tá aí a aí já imagem do pé. o pé totalmente cicatrizado, a pele regenerada, é, é uma coisa que deixou a paciente extremamente feliz, porque ela chegou do hospital com uma indicação de amputação transtibial. E assim, a gente não pensa nisso, mas existe um fator emocional, né, do luto da doença do paciente que afeta o tratamento como um todo. Causa uma sensação de catastrofismo, né? Que isso é um dos fatores que a gente considera como prognóstico ruim para o doente globalmente. Então, são coisas que a gente não tem nem noção, né, Leandro, de como essa doença é um transtorno para o paciente. A gente deve tomar muito cuidado com a diabetes, inclusive os pacientes que inicialmente têm maiores lesões são do tipo 2, porque é mal cuidado, não cuida direito, vira insulino dependente, e aí já tem a artropatia de Charcot, já tem outras doenças embutidas aí que chegam ao mal perfurante plantar. E aí a coisa já começa a complicar bastante. A gente tem que Vou dar tomar muito. uma, vou contar um caso aqui que na época de residência, de cirurgia, na verdade, a minha segunda residência de cirurgia da mão, o doutor Paulo Randall falava para mim o seguinte: ô Leandro, a gente não amputa. Quando a gente amputa, nós estamos resolvendo o problema nosso, não do paciente, porque a gente via muitos colegas encarar a amputação de um membro ou de algum segmento com muita naturalidade. E o doutor Paulo não encarava isso, hein? Amputar era um pecado total. Quando você amputa, você está resolvendo o seu problema, não o problema do paciente. Ele dizia: a medicina está evoluída, nós podemos fazer de tudo para poder, nós temos que fazer de tudo para poder salvar o membro. Temos muito recurso para isso. E eu não imaginava
que logo depois que eu acabasse a residência, ia criar a técnica de Figueiredo, justamente, acho que juntou tanta essa vontade de agir somente no local da ferida e de não amputar de jeito nenhum, que essa amputação para mim nunca foi algo natural, porque é como você disse aí, para o paciente é algo terrível. Você falar em amputação já é algo terrível. Você salvar um membro é algo maravilhoso. É o que nós estamos passando agora, nós estamos vivenciando a fase de não amputar pés diabéticos. Não é isso, Maru? Exatamente. A gente tem diminuído a morbidade do tratamento do pé diabético. Às vezes, obviamente, a perda de algum dedo do pé, ou às vezes até perda do parte do pé, porque a lesão já tem um grau de complexidade, mas o paciente fica extremamente feliz por ter salvado o pé dele, porque isso permite que ele vá caminhar de uma forma usando seus próprios recursos. E isso nenhum outro momento no passado a gente tinha essa opção. A gente fazia o que a amputação é a negação da ortopedia, né? A ortopedia é movimento. Se você está amputando o paciente, você está tirando dele a capacidade de movimentar. E para o diabético, a técnica de Figueiredo trouxe isso de volta, né? Essa possibilidade, né? Isso é fantástico. E além disso, Maru, como você até citou anteriormente, você fazer uma amputação num membro infectado, mesmo que seja uma amputação alta, você gera um risco dessa infecção permanecer e aí acometendo cada vez mais proximamente o membro, até que você tem que fazer amputações muito maiores. Então, mesmo se a perspectiva for de fazer uma amputação, você tratar a infecção primeiro, você consegue fazer uma amputação mais econômica e mais segura para aquele paciente. Já com o Perfeitamente. processo infeccioso controlado, evitando uma recidiva no coto, né? Bem Exatamente. observado. Exatamente. No estudo feito lá pela Santa Casa de Misericórdia, ela coloca para a gente que num período que eles fizeram o levantamento, 5% dos pacientes que internaram com problemas de infecção lá no pé diabético morreram. 5%. Por causa de quê? Complicações de infecção, complicações relativas ao pré-diabético e complicações em relação à própria diabetes. Então, com a técnica de Figueiredo, a gente, no pior cenário possível, a gente preservou a vida do paciente, segurando, retendo a infecção até que o organismo esteja mais habilitado para enfrentar a doença, entendeu? Porque ele não vai ter gasto de energia ali para brigar com uma infecção. Isso a técnica não tem discussão mais. Ela controla a infecção. Ponto. Não importa o perfil do paciente. Paciente sadio ou diabético, fazendo todos os requisitos, inicialmente ela controla sim a infecção. Perfeito. Mostrando aí agora o vídeo que a paciente enviou para você hoje, né, Maru? Você conversou com ela. Ela enviou hoje, ela até passou uma mensagem que eu até te encaminhei, muito agradecida pela técnica, por estar preservado o pé dela, ela ter uma alegria, uma tranquilidade de espírito, porque ela tinha um sofrimento muito grande com esse risco de ter essa amputação aí a nível da perna, né? Que isso aí não daria para fazer nenhuma outra coisa a não ser fazer uma transtibial alta, né? Não deve ser nem abaixo. E ela sabe disso e ela, assim, coloca a técnica de Figueiredo como a principal coisa que salvou a vida dela, né? E foi mesmo, né? Em termos de controle de infecção e deu uma qualidade para ela melhor, né? Ele manteve o membro e a paciente deambulando e até um coxim. Foi tão sucesso esse seu tratamento aí que até o coxim, que não é nem sempre tão simples assim de retornar, nessa paciente a gente observa que retornou o coxim do calcânio. Uma parte. Nós vamos mostrar agora um terceiro caso que vem ao encontro do que você estava falando no sentido de preservar o membro em vez de achar natural amputar e substituir por uma prótese, mesmo que as próteses de membros inferiores tenham uma função
melhor do que as próteses de membros superiores, porém demanda um gasto energético maior desse paciente para se locomover, e nós estamos falando de pacientes com problemas vasculares, vasculopatas, e pode levar essa demanda maior de energia, pode levar a uma insuficiência cardíaca, né, Maru? Perfeito. Outras complicações, né? E acaba, ele tem uma fraqueza muscular, faz uma dor no quadril, desenvolve artroses mais avançadas, ele acaba é, colocando a prótese no armário e vira cadeirante, né? Esse caso aí é um caso que veio regulado também para a nossa instituição, né? E o doutor Antônio Mendes, ele fez a revascularização, ele era um pé diabético que foi amputado em outro serviço, é um tipo de amputação chamado transmetatarsiana, chegou nesse aspecto totalmente infectada, tá? Com indicação de você fazer uma amputação mais alta. E aí a gente chegou e falou, espera aí, vamos lá trabalhar com a técnica que vai dar tudo certo. E a gente aplicou a técnica de Figueiredo aí com o Debridamento debridamento amplo. amplo. Você vê que não existe mais tecido necrosado, você não vê nenhum sinal de infecção, todo vermelhinho. Isso é muito importante. Não adianta achar que vai dar certo se você deixar qualquer Deixar coisa alguma aí, coisa. vai complicar. Vai passar a próxima a mostrar já com a prótese. Tá. A gente, é claro que teve uma sequência aí de Sim. debridamentos, de troca da prótese, mas a gente já está colocando para poder ficar mais didático aqui para o entendimento de quem está assistindo. Esse paciente teve uma ótima evolução, ele teve um apoio muito grande do filho dele, que passou a morar com ele, dar uma assistência, controlou a diabetes dele de uma forma extremamente rigorosa. Você já vê aí aquela. Eu gosto até de brincar com o paciente: se amarelou a prótese é porque já está maduro. Então, está na hora de tirar, porque já amarelou, tá maduro. Então, vamos Exatamente. é um sinal assim fantástico. Você já vê que o organismo ele não tem mais o exudato ali trabalhando, né? A próstata está ressecada, já por baixo ali já tem pele saudável, e aí está na hora de você tirar essa Pode tirar. prótese. E o pé, e que pé saudável, né? É, Agora a retirada da prótese, olha lá, o que no momento da retirada aí é uma pele embaixo, exatamente. E é aí pele. esse paciente aí, ele foi orientado a usar um calçado tipo Baruch, que é aquele calçadinho bem clássico, que ele faz o apoio no calcanhar e no antepé ele não deixa a pessoa pisar. Ele só vai fazer o ciclo da marcha, mas sem ter a carga ali na parte da frente, né? E aí você vê um tecido totalmente epitelizado, a uma pele saudável, você vê a parte do calcânio também, o coxim do calcânio preservado. É um dos casos que você olha e fala, realmente a técnica de Figueiredo ela tem um melhor desempenho do que qualquer outra para pacientes que têm esse tipo de doença, que é uma diabetes, uma infecção, e aí você aplica a técnica e tem esses recursos maravilhosos, né? E nota que o tempo de internação hospitalar desses pacientes foram menos de uma semana. Segmento Esse, ambulatorial, esse, contato com a família. exatamente. Esse caso faz o que o Pedro falou agora há pouco, faz valer a pena investir na revascularização desse membro, porque você sabe que lá na extremidade, com todo um quadro infeccioso enorme como esse, ainda pôde, você sabe que consegue recuperar depois de um debridamento amplo e a aplicação da técnica de Figueiredo. Então isso motiva o vascular, que é, no caso, trabalhando em conjunto, a revascularizar o membro e não desanimar e querer partir para amputação, né, Maru? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso aí é um grande avanço. Não só isso, mas o cirurgião vascular ele trata muito mal o perfurante plantar.
E ele aplicando a técnica, a gente tem casos de mal perfeito tratado pela técnica, que evoluíram muito bem, mas, como se diz, são casos tão simples, tão corriqueiros para a gente hoje em dia, que eu nem lembro onde estão essas fotos para falar, olha, aqui está aqui um mal perfurante plantar ali para você ver que funciona também. Mas é fantástico. Você pega casos complexos assim, e fala, então vamos tratar o pé diabético com um outro enfoque, um outro olhar, porque a perspectiva de qualidade de vida do paciente acaba aumentando bastante, né? Perfeito. Então fica a dica para vocês que estão assistindo que, embora a técnica de Figueiredo consiga contornar processos infecciosos tão grandes como esses que nós mostramos aqui, o ideal é que seja aplicada naquela fase mais aguda, naquela fase inicial da doença, onde os primeiros sinais infecciosos estão presentes, porque você faz um debridamento amplo, aplica a técnica de Figueiredo que vai promover ali uma neovasogênese e um tecido de granulação perfeito, de qualidade, e cessa esse avanço do processo infeccioso para não chegar a quadros tão severos como esses que foram mostrados aqui. Não é isso, professor? Isso mesmo, mestre. A ação da equipe multidisciplinar, controle da diabetes, apoio da enfermagem, apoio da nutrição, cirurgia vascular, debridamento mais precoce possível, o melhor resultado possível, tá? Esses casos extremos que a gente apresentou, assim, são indesejáveis, porque o ideal é que você corte o mal pela raiz, né, e não deixe crescer tanto, né? Perfeito. Infecção é dedicação, né? Tanto do paciente como do cirurgião ali tem que estar dedicado para poder ter um bom resultado. Tem que gostar de Tem que tratar, né? gostar. Tem que gostar. E tratar é a compensação é muito grande, né, Maru? Isso que a gente vê depois de um paciente passar por tudo isso e curado, era coisa que a gente não via. Só via avançar, subir o nível de amputação, mas curar dessa forma chega a ser emocionante. É muito fantástico, porque existia até uma certa recusa de alguns colegas de atender esse perfil de paciente, porque ele sabia que o desfecho dele seria hoje amputei num nível, amanhã talvez não evolua bem, vou ter que amputar é, muito mais, que é um transtorno muito grande para esse paciente que está sofrendo esse processo de perda, e não é uma perda, cada dia ele tem que tratar uma nova perda. Perdeu o dedo, perdeu o pé, normalmente já vão lá para a nível transtibial, e às vezes nem com esse tipo de amputação ele vai ter que fazer uma transfemoral lá ao nível da coxa, e era uma coisa muito sofrida, né? Hoje a gente tem um recurso que segura essa infecção, que dá uma chance. Agora, os outros aspectos também têm que ser observados, né? Professor, eu vou encerrar dizendo que impressionante a sua participação, o seu nível de conhecimento da técnica de Figueiredo é muito alto, sempre foi. A sua dedicação a esses pacientes usando a técnica de Figueiredo, parece que vocês se encontraram. Eu digo que alguns colegas, quando conheceram a técnica de Figueiredo, parece que coube na personalidade dele e você é um caso, um grande exemplo disso aí. Então, eu tenho que te agradecer muito por você ter abraçado a técnica de Figueiredo com tanta força que me ajudou lá no começo e foi o grande disseminador da técnica no Pará. E hoje você tem, como diz meu compadre Antônio Leão e o meu filho Pedro, você é responsável pelo lugar mais avançado do mundo na técnica de Figueiredo, que é o Baixo Tocantins, lá, Santa Rosa. É aquele hospital que a gente pôde visitar e os processos são muito bem estabelecidos, com a participação de todos lá, da equipe de enfermagem ao diretor do hospital, passando pelos grandes cirurgiões que lá atuam. Eu que agradeço, Leandro, assim, mais do que a gente aplicar a técnica, foi só a luta para disseminar a técnica e deu oportunidade para a gente, no interior, em lugares mais
de difícil apoio aplicar a técnica. Como é que se diz? Se você não tivesse feito todo esse esforço de divulgação da técnica, aquele trabalho de formiguinha, de ir nos locais para desenvolver para o benefício dos nossos pacientes, a gente não chegaria aonde estamos. E muito menos, por exemplo, com o apoio dos colegas, né? Eu gosto sempre de citar o doutor Milton, o doutor Kleber Prola, o doutor Pronto. Adriano, são os colegas que lutaram desde o início lá para a gente estabelecer os parâmetros da boa técnica, né? Da técnica de Figueiredo do hospital, que acabou disseminando por todo o estado. Também tem o Dr. Roque, que é também um dos pioneiros, que tá trabalhando em outros centros também. E a gente acaba fazendo uma grande comunidade lá, graças ao seu esforço, né? A gente que tem só que agradecer para dar essa oportunidade aos nossos pacientes. Obrigado, vamos encerrar. Obrigado, Maru. Grande abraço, até o nosso próximo encontro aí, que seja pessoalmente no Congresso da Técnica de Figueiredo. Com certeza. Um abraço, André. Abraço, Maru. Um Obrigado. abraço, Pedro. Prazer em revê-lo.